E aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live às 6 horas da manhã. Na verdade, 5h59. Eu que demorei para dar o clique. Como é que vocês estão? Estão tudo bem ou não? Qual que é o propósito da live? Só para alinhar todo mundo, essa é a live 3, uma série de 3 lives que eu fiz. Primeira live eu falei sobre o poder da decisão. Segunda live eu falei sobre como criar oportunidades e avançar na vida. E esta live que você está agora é a live de como perder o medo de fazer algo novo. Eu sou David Pedroso e qual que é o propósito dessa live? Essa semana eu vou entregar minha primeira palestra presencial para uma empresa, uma palestra corporativa, digamos assim. E qual que é o propósito? Como que eu saí, em 2019, eu era faxineiro de supermercado. O que eu fiz para sair de faxineiro e entregar uma palestra para uma empresa? Hoje, 2024. O que eu fiz? Já tinha feito lives, já tinha vendido cursos, já tinha vendido mentorias, já tinha feito um monte de coisa na minha vida. Já estou há praticamente 5 anos trabalhando com vendas, mas palestra presencial nunca tinha feito. Para algumas pessoas isso é comum, para algumas pessoas isso é tranquilo, para algumas pessoas isso é banal, para algumas pessoas isso é mais uma coisa, mais uma pessoa que faz uma palestra, mas para algumas pessoas isso é surreal, para algumas pessoas isso é um desejo futuro, para algumas pessoas isso é um sonho, para algumas pessoas isso está na visão de vida dessa pessoa. E é para essas pessoas que eu estou fazendo essa live. Não é para você que não está nem aí com isso, não é para você que não se importa com isso, que não tem nenhum sentimento em relação a isso. Para mim, eu aprendi a valorizar os pequenos resultados e entregar uma palestra presencial para alguém. Para mim é um pequeno grande resultado. Por quê? Primeira coisa, isso estava na minha visão de vida, e quem assistiu às lives anteriores ou quem vai assistir lá no meu canal do YouTube vai perceber isso. Isso estava na minha visão de vida desde 2020, quando eu descobri o que era a visão de vida, quando eu descobri o desenvolvimento pessoal. Estava na minha visão de vida entregar uma palestra, entregar palestras, fazer palestras, ser palestrante. E aí nós já vamos... eu falei duas vezes a palavra ser. Primeiramente, em 2019 eu era faxineiro, ou seja, se eu fosse voltar, rebobino em 2019, sou faxineiro no supermercado. Hoje, sou palestrante. Isso tem a ver com identidade. Nós já vamos falar sobre isso. É mais ou menos isso que nós vamos falar. Mas antes, eu quero fazer um follow-up aqui das lives anteriores. Já te falei o propósito, né? Como eu era faxineiro em 2019, hoje eu vou entregar... Hoje não, né? Amanhã eu vou entregar a palestra para uma empresa. E o propósito é, como que eu saí de uma coisa para outra? O que eu fiz? Qual foi o caminho? O que eu aprendi? Quais foram as coisas mais importantes? E essas lives são sobre isso. Então os temas das lives são sobre isso. O poder da decisão. Como criar oportunidades e avançar na vida. E quem viu as lives vai entender. E hoje como perder o medo de fazer algo novo. Porque muitas pessoas não fazem as coisas diferentes porque tem medo. E o medo, você já vai entender o medo. Você já vai entender o medo. E aí a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você não perde o medo. Você não perde o medo. Se você encontrou o tema dessa live e achou que assistindo essa live você ia perder o medo, eu já vou te frustrar. Você não perde o medo. Você entende, compreende e aprende a lidar ou gerir o medo. Vou te explicar. Não tem como tu perder o medo, porque o medo ele é natural. O medo ele tá na tua cabeça. Por quê? Porque você tem um cérebro, né? Você tem um cérebro dentro dessa cabeça. E a função primordial desse cérebro é te manter vivo. Bom, me manter vivo também, né? Te manter vivo, nos manter vivo. E para isso ele precisa colocar um gatilho
um medo na tua cabeça para que tu não faça coisas malucas que vão te colocar em risco de vida. Por isso tu sente medo. Então, primeira coisa, não tem como não sentir medo. Tá? Por isso você tem que fazer a gestão do medo. Não sei se você já ouviu falar esse termo, né? Gestão do medo. Já ouviu falar gestão do tempo, gestão da vida, gestão das finanças, gestão da empresa, mas gestão do medo. Sim, você tem que fazer gestão do medo. Você tem que ser um bom gestor de emoções. E o medo é uma emoção. Show? Então, primeira coisa, para eu conseguir te dar um conselho melhor, eu precisaria saber qual que é o teu medo, qual que é a tua história. Se tu tem muita dificuldade de superar o medo, isso pode ser um trauma, isso pode ser alguma memória muito forte que tu tenha. E aí essa memória te prende e vem te trazendo sempre o mesmo gatilho, e aí te dá o medo e o medo te trava, e o medo ele te trava mesmo. Outra coisa, o medo muitas vezes ele vem de crença, ele vem de uma convicção que tu tem no teu cérebro. Se tu acredita muito que tu não é capaz de empreender, que eu não tenho habilidade, eu não sei, eu não tenho nenhuma competência em relação àquilo, não só empreender, mas qualquer coisa, se tu tem uma crença muito forte, uma convicção muito forte de que tu não é capaz de fazer determinada coisa, a consequência disso é o medo. Por quê? Porque, como eu te disse antes, o medo ele quer te manter vivo. Só que ele não sabe de fato o que é perigo de morte ou não. Então, como funciona isso? Imagina que tu tem uma convicção absurda de que tu não é capaz de erguer esse copo. Tá? É algo muito simples, mas eu já vi pessoas com crenças bizarras, tá? Só pra te falar. Então, talvez tu tenha não, né? Mas imagina que tu tivesse a crença, a convicção, eu não dou conta, eu não sou capaz de erguer esse copo. O que vai acontecer? O cérebro vai disparar em ti um medo. Não levanta o copo. Tipo assim, não levanta o copo porque vai dar muito ruim, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então o medo ele sempre é assim. E tanto que a síndrome do pânico é excesso de medo, é medo demasiado. E aí a pessoa fica com muito medo, tem medo de morrer e ansiedade, porque o medo ele gera essa ansiedade. Então, percebe o que eu te falei. Olha o passo a passo do medo. O medo ele pode vir de uma convicção. Não dou conta de erguer esse copo. Aí vai te gerar uma dúvida. Mas será mesmo que eu não dou conta? Qual que é o problema? A maioria das pessoas nem tenta. Logo, não sabe se dá conta ou não. Mas vamos supor que ela tentasse levantar o copo, né? Se fosse algo de fato pesado, né? Mas só um exemplo. E ela não conseguisse. A primeira vez que ela tentou e não conseguiu, e é normal em algumas áreas da vida que tu tente algo ou que tu faça algo e não consiga porque tu ainda é incompetente naquilo, vai te gerar vai reforçar a tua convicção de que tu não dá conta. E vai reforçar o medo de fazer aquela coisa. Por quê? Porque o cérebro vai disparar assim, não faz porque tu vai te frustrar. Eu não quero que tu te frustre. Eu quero que tu fique parada e não faz nada. Fica travada aí. Fica travada aí. Fica na cama lá. Fica deitada. Fica deprimida lá. Não faz. Não faz que vai dar ruim. O medo ele faz isso. Então muitas vezes é algo muito bobo. O medo ele vem de uma convicção, ele gera dúvida, gera insegurança, vai gerar ansiedade. E a ansiedade demais vai te gerar depressão. Isso não é estudo, não é nada, tá? Mas é de observação, de experiência. Muitas pessoas vivem depressivas, deprimidas demais, porque elas não têm coragem de enfrentar seus medos. Não têm coragem de correr atrás, de ir atrás ou de perseguir os objetivos delas. A maioria das pessoas. E aí elas vivem deprimidas, vivem amarguradas, elas vivem vidas vazias porque não têm coragem de romper com o medo. Então qual que é
Por que você tem medo? Primeiramente, o teu cérebro quer te manter vivo, então ele precisa colocar em ti alguns medos para te manter vivo. Muitas vezes não é perigo de morte, mas o te manter vivo é não te manter frustrado, sabe? Ele não quer que tu fique frustrado, porém coloca medos bobos em ti que acabam te fazendo frustrado. Isso é louco. Então, quais são as consequências de tu não superar o medo? As consequências de tu não superar o medo. Tu não vai viver o melhor da Terra. Tu não vai viver o melhor que tu poderia viver. Tu não vai viver o teu máximo potencial. Tu não vai desbloquear o teu potencial. Tu não vai dar o melhor da tua vida. Tu não vai dar o melhor de ti tendo medo. As consequências de ter medo, de não superar o medo. Tu vai viver procrastinando, porque procrastinação geralmente envolve um medo. Não sei se tu sabia. Na maioria dos casos, uma procrastinação, ela envolve um medo. E aí tu procrastina para não te frustrar. Tu procrastina para não ser rejeitado. Tu procrastina com medo de errar. Porque o medo de errar está escondido atrás de uma rejeição. O medo de errar está escondido atrás de uma frustração. Qual que é o problema? Muitas vezes tu não sabe, porque tu é inconsciente, né? O problema ele está inconsciente, tu não sabe. Tu só sabe quando tu vai fazer algo. E aí quando tu vai fazer e dá aquele medo, se tu não souber lidar com ele, tu fica travada e volta para trás. Então quais são as consequências? Tu não vai conquistar os teus objetivos. Não vai. Se tu tiver medo, viver com medo, não conquista objetivos. Quem tem medo não conquista objetivos. Por quê? Porque tem que romper. Prosperidade é isso. Prosperidade é romper. E se tu tem medo, tu não vai romper. Tu vai travar. E quem trava não prospera. Ou quem fica travado não prospera. Por isso tu precisa destravar para prosperar. Destravar o quê? Destravar crenças, convicções, destravar medos que te impedem de avançar. Quais são os benefícios de superar o medo? O oposto disso. Tu vai conquistar seus objetivos, tu vai avançar na vida, porque tu não vai procrastinar. E aí a procrastinação também é meio natural, né? Tu pode procrastinar, tu não pode procrastinar muito, não pode procrastinar o tempo todo. Então imagina que tu tem uma agenda com 10 atividades, tu vai procrastinar 2, vai fazer 80. 80 não, né? Vai fazer 8. Ou vai procrastinar 3, mas vai fazer 7. E aí tu vai ajustando a tua agenda. Tu só não pode procrastinar 100%. Isso é muito ruim. E aí tu tem que entender onde é que está o problema, onde é que estão as interferências que vão te fazer procrastinar. E quando eu estou olhando para o lado, eu estou olhando para algumas anotações que eu fiz. Eu faço tópicos, eu não faço script para fazer live, eu não faço script para fazer vídeo, mas eu faço os tópicos. E para não me perder muito, eu estou olhando os tópicos ali. Primeiro passo, eu separei 3 passos para te ajudar a superar o medo de fazer algo novo. Entender que é normal sentir medo. Então imagina, quando eu para quem não sabe, eu tenho uma assessoria de marketing digital e vendas. E essa palestra que eu vou fazer, ela veio através da minha assessoria. Eu comecei resolvendo um problema. O meu cliente não tinha cliente para vender o serviço dele, o produto dele. Então eu ofereço para ele que eu vou ajudar ele a atrair clientes. Porém, quando esse cliente chega, eu percebi que esse cliente meu, ele também tem problemas em converter mais vendas. O time de vendas desse cliente, que tem time de vendas, como time comercial, não está produzindo o tanto que pode produzir. Não está tendo uma produtividade satisfatória para a empresa. Então, o que eu percebi? Eu vou ajudar o meu cliente a resolver isso também. Só que toda nova fase, ela te gera sim uma certa dúvida. Tu só não pode alimentar essa dúvida. E a dúvida vem do medo. Mas será que eu dou conta de fazer isso? Aí tu pode pensar assim, mas quem sou eu para ir lá na empresa dos caras que faturam X vezes mais do que eu e orientar os caras? Quem sou eu? Só que eu percebi o quê? Que eu tinha o conhecimento para ajudar eles.
estava tendo. E mesmo que eu não estivesse tendo, eu poderia aprender. Tu pode aprender o que tu quiser, a hora que tu quiser. Não interessa a idade que tu esteja e não interessa a fase que tu esteja. Então, começa a entender o seguinte. O primeiro passo para entender, para superar o medo é entender que o medo é normal. O medo, ele quer te manter vivo. Então, quando eu penso que eu vou ajudar o meu cliente a fazer algo que eu nunca ajudei nenhum cliente, por exemplo, vai me dar um medo. Tá, mas e se eu não conseguir? Tá, se eu não conseguir, tranquilo. Se eu não conseguir ajudar os caras, eu volto e faço o que eu fazia antes. E aí eles contratam outra pessoa. Mas eu não posso ficar com esse medo. O que eu posso fazer com isso? Eu tenho que fazer gestão disso. Eu vou fazer o seguinte. Quem tenta não consegue. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar eles. Eu me preparo, eu vou, converso com eles e faço. O que significa isso na prática? É mais fácil ter coragem com clareza. É mais fácil ter coragem com clareza. Por exemplo, eu estava lá fazendo tráfego pago. Tá? O pessoal chama de só tráfego pago. Mas não é só isso. Beleza, mas é tráfego pago. É funil de vendas, né? Que eu faço para fazer para o meu cliente. Mas ele estava com problemas de converter mais clientes, com treinamento de time de vendas. Eu falo, cara, eu vou oferecer serviço para esses caras nisso também. Mas aí vem a dúvida, o medo. Será que tu dá conta? Se eu alimento isso e falo, eu não dou conta mesmo, quem sou eu? Paro. Eu falei, não, peraí. Eu tenho conhecimento, eu sei teoricamente resolver o problema. Show. O que eu posso fazer com isso? Eu vou falar com eles, vou vender a ideia para eles. Beleza, compraram a ideia. Agora eu tenho que fazer? Eu falei sobre isso ontem na live de como criar oportunidades e avançar na vida. Tu vai avançando na vida conforme tu resolve problemas. Então um problema, ele é uma crise, uma coisa ruim ou uma oportunidade. Depende a tua visão em relação àquilo. Então como que supera o medo? Entendendo que ele é normal. Você vai avançando conforme você vai entendendo isso. E aí ali na frente eu vou te falar que tu vai ir de glória em glória. É o terceiro passo. Mas entenda o seguinte, eu fui tendo um processo. Qual que é o teu medo hoje? O que te impede hoje de alcançar os teus objetivos, de fazer algo que tu queira fazer? O que te impede? Segundo passo para que tu supere o medo é diminuir os riscos. Diminuir os riscos do teu projeto. Então, por exemplo, imagina que tu quer empreender. Como é que seria uma forma de diminuir o risco? Ou seja, diminuindo o risco, tu diminui o medo. Porque daí tu pensa, mas se não der certo, tá tudo bem. Se não der certo, eu tenho isso que vai me dar suporte. Isso pode ser alguém, teu marido, tua esposa, pode ser se tu é uma pessoa nova, pode ser teus pais, né? Se tu é um menino, uma menina, pode ser teus pais. Então como é que seria uma forma? Tendo uma reserva de emergência de 6 a 12 meses. Se tu tiver uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, tu vai ter uma segurança. Eu vou fazer o meu projeto. Se não der certo, caso dê muito ruim, tu não pode ficar com a mentalidade, se não der certo, e ficar pensando nisso. Porque daí não vai dar certo mesmo. Não vai focar 100% na coisa. E como eu te falei na live 1, no poder da decisão, tem que focar. Foco é essencial. Foco é um dos pilares para que tu conquiste teus objetivos. Mas, se der algo muito ruim no meio do caminho, tu pode voltar para trás que tá tudo bem. Tu vai ter tempo de te organizar, tu vai ter tempo de voltar pro mercado de trabalho. Tá? Então essa é uma forma de diminuir os riscos. Qual que é o teu projeto de vida? O que está te impedindo hoje
de avançar na vida? O que te impede hoje, no momento em que tem um telefone despertando? Só um minutinho. Só um minutinho. Chegamos! O que está te impedindo hoje de alcançar os teus objetivos? Primeiro passo, entender que o medo é normal. O medo é normal. O medo é muito utilizado nas vendas. Porque tu vender algo para alguém que tem medo é muito fácil. Porque a pessoa não está pensando... ela está pensando em não perder. Ela está pensando em segurança. Vender segurança é muito tranquilo, digamos assim. Vender segurança é muito tranquilo. Segundo passo, diminua os riscos. Quais são os riscos? O que tu pode fazer para diminuir os riscos da ruína, por exemplo? Tu pode modelar alguém. O que significa modelar? Tu pode pegar uma referência. Então, para diminuir o risco da ruína, de dar errado o teu projeto, a coisa que tu quer fazer, pegue uma referência. Pegue 2, pegue 3 referências. Estude o que essas pessoas fizeram e imite-as. Ou pega aquilo que faz sentido para tua vida, né? E aí tu modela elas. Tu fala, ó, essas pessoas, elas tinham a mesma experiência que eu tive, ou queriam fazer a mesma coisa que eu quero. E elas deram certo. Então tu vai pegar os pontos que elas... as coisas que elas fizeram e que fizeram elas avançar, que fizeram elas ter sucesso, êxito naquilo. E tu vai fazer também. Então, por exemplo, como que eu diminuí o risco da minha ruína com o passar do tempo? Estudando muito. Fazendo isso, exatamente isso que eu estou te falando agora. Pegando modelos. Então pegue pessoas que já alcançaram aquilo que tu quer alcançar. Fazendo isso, tu vai diminuir o risco do teu projeto dar errado. Fazendo isso, tu vai diminuir o risco. Qual outra forma? Estudando livros. Nos livros estão a experiência das pessoas que venceram naquela coisa. Então tu vai aprender com livros. Tu vai modelar pessoas. Tu vai fazer networking, né? Tu vai se conectar com outras pessoas que estão na mesma vibe que você, na mesma energia, na mesma frequência que você. E aí, dessa forma, tu vai diminuir o risco também. Porque é muito mais difícil ir sozinho. Te dá muito mais medo ir sozinho. É claro que se você tem um desejo muito grande, você vai do jeito que você tá. Eu tô falando da forma mais fácil. Se você não tem ninguém agora, vá do jeito que você tá, mas vá, porque vai valer a pena, tenho certeza. Eu não sei qual é o teu projeto, não sei qual é o teu projeto de vida, mas eu sei que se você focar, se você quiser de fato, se você decidir tomar a decisão, se você entender o poder da decisão, você vai ver que vai valer a pena. Mesmo que você caia, mesmo que aconteça coisas ruins, vai valer a pena. Confia em mim, vai valer a pena. Depois que eu entendi o valor da história, da tua história, o valor da minha história, depois que eu entendi o valor da história, ficou muito mais fácil para mim avançar. Fala, Alex, tudo certo, irmão? Estamos falando aqui sobre como perder o medo de fazer algo novo. Bom dia para ti aí. Então, segundo passo para você superar o medo: diminua os riscos. Aprenda algo novo com livros, modele pessoas, se conecte a pessoas. Quarto passo: se possível, mude o seu ambiente. E aí você pode mudar o ambiente da sua casa, você pode começar a visitar ambientes novos que existam, que tem pessoas lá, né? O tipo de pessoas que tu quer te conectar, e aí depende de cada projeto. De novo, eu deveria saber qual que é o teu projeto
para eu poder te ajudar melhor. Eu teria que saber qual que é o teu projeto, o que que tu quer fazer e o que que tá te impedindo de fazer. Por que tu tá procrastinando em fazer o que tu quer fazer, por exemplo. E aí sim eu poderia te dar uma direção melhor. Mas o que que eu fiz para sair de faxineiro de supermercado em 2019, nem tão longe assim. 2019 estava logo aí, os anos passam muito rápido, para consultor de negócios, estrategista de negócios e agora palestrante. Porque, por exemplo, falar em público para mim nunca foi um grande problema me comunicar, falar. Porém, falar para as pessoas, quando eu ia falar, às vezes me dava um calor aqui. Muitas vezes eu travei, muitas vezes eu não consegui falar. Mas o que que foi me ajudando nisso e o que que faz hoje eu conseguir falar? O terceiro passo para superar o medo. O terceiro passo é ir avançando de glória em glória. E aí eu separei um versículo aqui da Bíblia. E não importa a sua religião, importa você entender o princípio. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que significa isso? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. A maioria das pessoas, e eu era assim antigamente, vivia como uma falsa imagem. Uma falsa imagem de quem eu era. Por quê? Porque as pessoas externas, elas falam coisas a teu respeito. Elas fazem caretas, né? Elas não só falam com a boca, com a língua, como também elas falam, o corpo fala, né? O corpo fala. Então elas falam coisas a teu respeito. Desconfiança, não acreditam em ti, acham que tu tá mentindo, acham que tu não vai conquistar aquilo que tu falou que ia conquistar. E essas coisas, conforme o tempo tu vai crescendo na vida, tu vai crescendo tu vai crescendo como pessoa, essas coisas meio que vão moldando a tua identidade com o teu ambiente. O teu ambiente, ele molda a tua identidade. Por isso eu te falei que um dos passos para mudar, para avançar, é diminuir os riscos, né, da ruína, é o ambiente. Mudar o teu ambiente é diminuir os riscos da ruína. Porque as pessoas, elas moldam a tua identidade. As pessoas, elas criam a tua base. Elas criam a tua experiência. Elas criam memórias na tua mente. E as memórias disparam medo, muitas vezes. Então é isso. Tu precisa mudar a tua imagem. Ser transformado na tua imagem, de glória em glória na mesma imagem, é na mesma imagem do Criador. Está escrito que fez Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. E por que que hoje muitas vezes tu é tímido? Por que que hoje muitas vezes tu é covarde? Por que que hoje muitas vezes tu tem medo, medroso? Porque falta competência, falta experiência, falta resultado. Ir de glória em glória transformado na mesma imagem, de glória em glória. Valorize os pequenos resultados, de glória em glória, de resultado em resultado. Então eu comecei a aprender sobre vendas, comecei a vender, comecei a atender pessoas, comecei a entender de inteligência emocional, fiz formação em coaching, fiz PNL, fiz isso, comecei a atender como terapeuta em PNL, fiz não sei o que, comecei assessoria de marketing digital, identifiquei oportunidades, live de ontem, identifiquei problemas, comecei a resolver esses problemas, ofereci uma palestra para a empresa e a empresa aceitou. Ir de glória em glória na mesma imagem. Quando tu entende
Ir de glória em glória na mesma imagem. Quando tu entende quem tu é, tudo fica mais fácil. Quando tu entende a tua verdadeira identidade, quem tu é, a tua essência, tu nasceu para dar certo. E aí é um modelo de pensamento. Aí quando eu falo isso, o que dispara na tua cabeça, no teu cérebro, quando eu falo você nasceu para dar certo? O que acontece na tua mente? Porque muitas vezes tu tem tantos sabotadores, tantas crenças, tantas convicções negativas a teu respeito, que quando eu falo isso tu fala, isso é bobagem. É mais um guru, é mais um coach da internet. E eu não tô nem aqui com o papel de coach, eu tô aqui com o papel de treinador. Eu tô aqui com o papel de alguém que era faxineiro de supermercado e vai dar uma palestra em uma empresa. Em uma média empresa, fatura 300, 400 mil por mês. Por aí. E com a minha assessoria agora eles vão alavancar muito mais. Já estão alavancando. Não vendiam nada pela internet. Já estão há meses fazendo mais de 5 dígitos por mês com a minha assessoria. Ir de glória em glória, de resultado em resultado. E aí tu vai ter que voltar no poder da decisão. Primeira live, o poder da decisão. As decisões que você toma vão gerando consequências. E essas consequências, se a decisão foi boa, vai ser consequências boas. Se você não superar o medo, você não vai viver o melhor da Terra. Você não vai desbloquear o seu potencial. Você nunca vai saber se você é capaz de dar uma palestra se você não fazer uma live primeiro. Outra coisa, ir de glória em glória. Como é que você quer ser? Você foi lá e criou uma visão de vida. E eu sou defensor da visão de vida. Eu sou uma das pessoas que mais fala de visão de vida. Que você vai conhecer na sua vida. Eu tenho certeza, daqui 20 anos, daqui 70 anos eu vou estar falando a mesma coisa. Se Deus quiser, Deus vai permitir, eu vou me cuidar. E eu vou estar daqui 70 anos, se Jesus não voltar antes, eu vou estar falando a mesma coisa. Por quê? Porque os problemas da vida, eles são padrão. As pessoas sempre tiveram o mesmo problema. E isso é uma coisa que você tem que perceber. Você tem que perceber isso. Os problemas sempre foram os mesmos. Se tu pegar a Bíblia, se tu pegar um livro, se tu pegar qualquer coisa, se pegar a história, as pessoas sempre tiveram medo. Sempre existiu covardes. Então, como é que eu tenho coragem? Como que eu paro de procrastinar? Se você for parar para pensar, cada livro, o livro é feito para resolver um problema. Então sempre existirá problemas. Sempre existirão livros sendo escritos. Sempre existirão pessoas resolvendo problemas. E aí a minha pergunta é, qual problema tu está resolvendo hoje? Como é que você vai superar o medo? E eu não sei qual que é o seu medo, mas a maioria das pessoas quer prosperar na vida. É um desejo da alma prosperar, crescer, avançar, expandir. É um desejo da alma. E aí a minha pergunta é, qual problema você está resolvendo hoje? Qual problema você está empenhado em resolver hoje? Muitas pessoas estão com problemas que não levam para frente. Muitas pessoas ficam com problema tipo assim, cara, eu tô com 1 litro aqui e esse litro está amassado. E é um problema bobo, porque 1 litro amassado tem 300 litros. É um problema que tu resolve em 5 minutos, mas tem gente que fica anos em um problema idiota. Então, outra coisa. Não tem como tu sair de A para B com problemas bobos que não te levam para frente. E aí tu tem que pensar, cara, o que eu tô fazendo agora vai me levar para onde? Se eu continuar fazendo a mesma coisa daqui 1 ano, onde é que eu vou estar? Como que sai de faxineiro e vira palestrante, cara? Como? Nem eu entendo, às vezes. Eu fico pensando, velho, quando eu era mais novo, eu não tinha nem sonho direito.
Esse telefone desperta aqui porque ele tá com a tela quebrada. E eu não consigo fazer ele parar de despertar. Como que eu não consigo nem entender. Eu mais novo, Rafael Rocha, Rafaela. Bom dia, Rafaela. Tudo bom? Estou falando sobre como superar o medo de fazer algo novo. Como superar o medo de fazer algo novo. Por que eu estou fazendo essa live? Porque essa semana eu vou fazer minha primeira palestra presencial. E para algumas pessoas isso é tranquilo, isso é banal, isso é normal. Mas a gente tem que valorizar os pequenos resultados. E valorizar os pequenos resultados e entender o que a gente fez no processo para chegar onde a gente está. E talvez para algumas pessoas isso faz muito sentido. Talvez é da tua visão de vida ser palestrante. E aí você vai pensar o que eu tenho que fazer para me tornar um palestrante. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que superar de desafios. O que eu tenho que superar de desafios internos. Primeira coisa, entender que o medo é normal. Segunda coisa, diminuir os riscos de ruína do teu projeto. Terceira coisa, avançar de glória em glória. Entender que você tem que tomar decisões e essas decisões vão desencadear consequências. Se a decisão for boa, as consequências vão ser boas também. E aí você tem que entender o poder da história. A sua história tem muito valor. A sua história tem muito valor. Os seus fracassos têm muito valor. Porque são os seus fracassos que vão fazer você aprender mais na tua jornada. Qual que é o problema? A maioria das pessoas desistem na jornada. Se você não desistir, é certo que você vai alcançar o que você quer. É certo. E ser palestrante, dar palestra, estava na minha visão de vida em 2020, quando eu ainda não fazia isso. Eu estava começando a atender ele como coach, né? Fazendo alguns processos de coaching. Depois eu fui para a PNL e aí eu comecei a atender como terapeuta em PNL. Então eu fiz várias coisas na minha vida. Depois eu comecei a trabalhar com marketing digital, prestar serviços. E hoje eu fechei minha primeira palestra presencial. Porque se tu for contar aqui live, às vezes masterclass, um evento online, é uma palestra. Eu já fiz palestra online, mas presencial nunca tinha feito. E amanhã vai ser o dia. É muito louco tu olhar pra onde tu tá agora. Imagina uma live ao vivo. Imagina você depois de conquistar alguma coisa muito grande que você tá desejando. Imagina você olhando para a tela do seu celular daqui 3, 4 anos e você, depois de ter conquistado algo que era muito valoroso para você. Talvez é algo que, cara, tem gente que faz coisas muito loucas na vida, mas para você era... Talvez a sua cidade tem 8.000 habitantes e você foi lá e deu uma palestra para 50 pessoas. Para você é algo surreal, estava na tua visão de vida, estava no teu sonho, era o meu sonho. Imagina você 3, 4 anos depois a fazer uma live e contar para as pessoas que você fez isso. E contar para as pessoas não no sentido de vanglória, mas em sentido de inspiração. Dizer, cara, tu pode fazer. Muitas vezes as pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim, cara, quem é tu, velho, para estar me falando sobre ser palestrante? Quem é tu? E aí tem um detalhe nesse processo que é o seguinte: as pessoas realizadoras, as pessoas produtivas, elas nunca vão parar a vida delas para apontar o dedo para ti e ficar fazendo esse tipo de pergunta. Quem é tu para fazer isso? Elas vão estar no mesmo processo que tu. E daqui a pouco tu vai te aliar a elas.
Porque as pessoas produtivas andam juntas. Aves da mesma plumagem andam juntas. Pessoas com o mesmo propósito andam juntas. Só segue o teu propósito. Segue o teu propósito. Como superar o medo? Segue o teu propósito. Como superar o medo? Ouve o teu chamado. E aí é muito complicado falar sobre o chamado. Não é muito complicado, mas é complexo falar sobre o chamado. Porque o meu chamado, ele pode ser diferente do teu. Mas o nosso propósito pode se conectar. Eu tenho um chamado muito forte para libertar as pessoas da ignorância. Cara, a ignorância me irrita muito. A ignorância me irrita muito. Quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, né, prestar serviços para outras empresas, eu via pessoas no meio do marketing digital, ali, as pessoas leigas no meio do marketing digital, querendo fazer 6 em 7, que é o que o Érico Rocha ensina. As pessoas querendo loucamente fazer um 6 em 7. Sendo que nem sabiam o que era 6 em 7. Não sabem o significado das coisas. Não sabem o que está por trás do jogo. Elas são só peças no jogo. E aí tu fala assim... por que há tanta disparidade econômica? Por que uma pessoa ganha 500, uma pessoa ganha 1.000, outra pessoa ganha 500 mil, outra pessoa ganha 100 milhões no mesmo mês? A pessoa quer fazer uma coisa que ela nem sabe o que é. Ela nem estudou, ela nem não se deu nem o trabalho de pesquisar o que é a coisa. Pensa que é tão... Olha o nível de facilidade de enganar, de manipular uma pessoa dessas. A gente está com um presidente descondenado no nosso país. Olha o nível do nosso povo. Se a ignorância não te irritar, eu não sei mais o que te irrita. E aí eu aprendi com Mike Murdock. Aquilo que te irrita tem a ver com o teu propósito. Está ligado com o teu propósito. Aquilo que te irrita está ligado com o teu propósito. Aquilo que te incomoda no mundo está ligado com o teu propósito. Como supera o medo? Não se comparando. Não se compare. Não se compare. A comparação é uma merda. A comparação é uma merda. Não se compare. Porque não faz sentido você se comparar. Não faz sentido por quê? Porque cada um tem um contexto. Cada pessoa tem um contexto de vida. Uma pessoa teve alguém que estendeu a mão e puxou a pessoa. Uma pessoa não teve ninguém, se superou seus objetivos, superou suas dificuldades e venceu sozinha, na raça. Outra pessoa encontrou uma oportunidade muito grande, primeiro que todo mundo, que foi o que aconteceu com algumas pessoas do marketing digital, por exemplo. Estou falando da minha área, né? Então não se compare. Então, às vezes você quer, eu vou abrir uma assessoria de marketing digital, eu vou fazer isso, é um negócio que eu quero fazer. E detalhe, eu não vou fazer só isso, não é só isso que eu faço. Eu não sou limitado, eu sou ilimitado. Para que eu vou ficar me limitando a um negócio se eu posso fazer aquilo que eu amo, que é ensinar pessoas? E não é ensinar sobre marketing digital, é ensinar pessoas que é possível elas fazer o que elas querem fazer. É possível elas saírem de faxineiro para um palestrante. É possível elas dar palestras para pessoas que faturam 500 vezes mais que elas. É possível. Como que tu faz isso? Como que tu supera o medo? Ontem eu falei sobre autoconfiança. Você precisa de autoconfiança para tudo na tua vida. Se tu não tiver confiança,
dificilmente tu vai romper. E de novo, romper é prosperar. As pessoas querem prosperar. Eu quero prosperar, eu quero prosperidade. Mas não sabem o que é prosperidade. De novo, as pessoas queriam fazer um 6 em 7. Sem saber o que é a porcaria do 6 em 7. 6 em 7 é 100 mil reais em 7 dias. E para isso tem um método. Existe, é real. Poucas pessoas conseguem. Você pode ser uma delas. Tranquilo, show de bola, vai pra cima. Se você acreditar, fizer tudo que tiver que fazer. Mas não imagine que é fácil, porque é bem difícil. É bem difícil mesmo. Poucas conseguem, e das que conseguem, poucas conseguem fazer de novo. Das que conseguem fazer a segunda vez, conseguem a terceira, a quarta, a quinta. Mas é difícil conseguir a primeira. Menos de conseguir a segunda, mas ainda é difícil. Mas depois que tu faz a segunda, acredito que seja menos, porque aí tu já validou o método. É muito mais vantagem você querer fazer um 6 em 30, que é 100 mil em 30 dias, e fazer isso recorrentemente. Isso é mais vantagem de fazer. Depende do modelo de negócio. Mas, de novo, qualquer coisa que você for se propor a fazer vai te dar medo. Qualquer coisa. Vou trocar de carro. Putz, mas será que o outro carro vai ser bom? Aí o que tu vai fazer para superar esse medo? Tu vai procurar vídeos no YouTube falando sobre o carro. Tu vai procurar provas sociais de que esse carro é bom. O que significa provas sociais? Tu vai pesquisar no Carros da Web lá, comentários, avaliações sobre o carro. As pessoas falando sobre as características do carro. Tudo isso para validar o teu desejo de comprar o carro. Provas científicas de que o carro é bom. Não, esse carro não tem problema crônico. Ou o problema crônico que esse carro tem é muito pequeno, vale a pena o risco. Então tu vai procurar coisas para superar o medo de trocar de carro. Tu vai procurar financiador, tu vai ver se passa o seguro, se o carro não é sinistro, não tem sinistro. Tudo tem medo. Vou trocar de notebook. Mas será que esse notebook é bom? Tudo envolve o medo. E o processo para superar o medo de comprar o carro é o mesmo processo de superar o medo para fazer uma palestra. O mesmo processo. Qual que é a diferença? O medo de trocar de carro e o medo de fazer uma palestra. Qual que é a diferença das duas? Para fazer a palestra, tu tem que colocar a tua pele em risco. Para trocar de carro, não. Para trocar de carro é mais passivo. Para fazer a palestra é mais ativo. Quer fazer uma palestra? Comece fazendo uma live. Aí a pergunta, é corajoso? Ah, sou corajoso. Sou corajoso. Tem algum assunto que tu falaria por 10 minutos, assim, tranquilamente? Algum assunto, se alguém te perguntasse alguma coisa, cara, assim, ó, qual que é a tua habilidade? Trabalha quantos anos? Trabalha 5 anos lá de gestão de RH. Tu conseguiria me falar sobre 30 minutos sobre RH? Como é que eu faço o melhor gerenciamento das pessoas da minha empresa? Consigo. Faz uma live. Faz uma live sobre isso. Quer dar uma palestra sobre uma coisa? Faz uma live antes. Por que faz live antes? Porque isso vai testar os teus argumentos. Isso vai testar a tua capacidade. Isso vai te gerar um pequeno resultado. E pequenos resultados curam o medo. Você nunca vai perder o medo. Eu botei o título da live para chamar atenção. Mas perder o medo é impossível. Você sempre terá medo. Tudo que você for fazer. Só que uma vez que você supera o medo, de fazer uma live, a segunda live vai ser mais fácil. Ainda vai ser difícil, mas vai ser mais fácil. A terceira ainda vai ser difícil, mas vai ser mais fácil. Vai ser mais simples. E aí tu vai validando o método. Pô, hoje eu falei de uma forma que não foi tão legal. Amanhã eu vou fazer diferente.
De fracasso em fracasso, tu vai chegar no teu resultado. Imagina que eu pegue essa live e eu falo, cara, essa live tá uma porcaria. Essa live tá ruim, hoje eu errei tudo. Falei, tive vício de linguagem, não me comuniquei verbalmente, né, da forma não verbal, da forma que eu queria, não transmiti a imagem que eu queria transmitir. Não é sobre o hoje. Não é sobre quem te assiste hoje. Não é sobre quem não está conectado com o teu propósito. É sobre quem vai estar conectado com o teu propósito. Então fica em paz. As pessoas só vão te dar o real valor, ou o teu real valor, quando tu tiver resultado. Quando tu mostrar resultados. Se eu mostrar um Pix para ti aqui de um fechamento de negócio, aí tu vai acreditar em mim. Se eu te mostrar um print do meu cliente dizendo que fez mais de 5 dígitos mensais comigo, já faz meses, mais de 5 dígitos todo mês, meus clientes fazem. Aqueles que de fato ouvem as orientações, aplicam o que tem que aplicar e me dão liberdade para fazer as mudanças ou as alterações que precisam no negócio. Essas pessoas vão vencer. Essas pessoas vencerão. De resultado em resultado, valorize os pequenos passos. Antes, eu não tirava uma foto. Não quero tirar foto. Eu tirava, né? Mas tem gente que não tirava. Imagina que eu não tirasse. Antes eu não tirava uma foto. Agora eu tiro foto. Eu tinha vergonha. Agora não tenho mais vergonha. Bom, resultado. Muito bom. Agora tu tira foto. Muito bom. Agora eu já gravo vídeo. Antes eu não gravava. Agora já grava vídeo. É vídeo de 30 segundos. Cabe num Reels. Mas já gravo. Agora eu gravo vídeo de 5 minutos. Antes eu não gravava. Ó. Mais um resultado. Mas que bobo isso. É bobo, mas é um resultado. Você pode discordar, você pode achar bobo, mas você não pode negar os fatos. É um resultado. Agora eu já não gravo mais vídeo só. Eu também faço lives. É um resultado. Se você souber fazer gestão disso tudo, você pode obter muitos resultados com isso. Você pode vender um produto através de uma live. Mas eu não faço live. Ontem eu falei com uma pequena empresária, né? Com uma dona de pequeno negócio. Ela falou, nossa, não gosto de gravar vídeo, tenho vergonha, eu morro. E se você não sabe, o medo de falar em público, ele só perde pro medo de morrer. O medo de falar em público só perde para o medo de morrer. As pessoas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. Por quê? Porque elas têm medo da rejeição. Hoje eu pensei, cara, eu boto o meu blazer para fazer a live ou o meu sobretudo. Eu gosto de me vestir assim. Gosto muito. Eu gosto de me vestir social. Eu gosto, não é coisa de Instagram. Cara, eu fico de camisa. Não vou botar meu moletom vermelho. Vou botar um moletom. Tá meio friozinho aqui no Rio Grande do Sul hoje. Depois vai esquentar, tá prometendo 30 graus. Rio Grande do Sul é assim. Rio Grande do Sul faz as 4 estações num dia. Rio Grande do Sul é muito louco. Já são 6 horas e 54. Esta live ela ficou diferente das outras. Ela não ficou uma live mais pontual. Essa live ficou bem conversa. Não sei porquê, me deu vontade de conversar. Faça lives, cara. Faça alguma coisa diferente. Procure resultados diferentes. Eu vou fazer um follow-up do que eu falei aqui. E nós já vamos encerrar a live, tá? Essa live é como perder o medo de fazer algo novo. Por que eu tô fazendo as lives? Porque em 2019 eu era faxineiro de supermercado. Amanhã eu tenho uma palestra marcada em uma empresa.
Minha primeira palestra presencial. E eu já estou negociando outra palestra presencial, só que aberta. Essa palestra é exclusiva. Eles pagaram, de uma certa forma, eles pagaram por isso. Porque eles contrataram a minha assessoria e eu dei de bônus a palestra. E aí algumas pessoas, mas por que não vende a palestra? Tu ia lucrar mais. A história vale mais do que o dinheiro. Mesmo que eu cobrasse 5.000 reais para fazer a palestra. Vale os 5.000. Se cada vendedor que me ouvir fechar uma venda a mais na empresa, eles vão ganhar muito mais do que 5.000. Só que eu vou ganhar muito mais do que 5, 10, 15, 20 mil fazendo essa palestra. Em dinheiro, em história, em storytelling, em experiência, em know-how, em currículo. Cara, você tem que entender o poder que tem a experiência, o poder que tem a sua história. A sabedoria está na experiência. Tem a sabedoria do alto, que só ele pode te dar, mas tem a sabedoria da experiência. Procure as duas. Enquanto não tenha do alto, enquanto não consegue o acesso direto do alto, pega da experiência. A oportunidade te encontra no caminho. A oportunidade não vai te encontrar na tua cama deprimido. Não vai. Levanta. Você tem um desejo? Faça. A vida é curta, velho. A vida é curta. Um dia eu me peguei fazendo a seguinte pergunta. Se nada fosse dar errado, se eu tivesse certeza, ou seja, se não existisse o medo, se não existisse a incerteza, o que eu faria? E eu estava sentado, consertando o celular, em uma loja de celulares. Fala, Wilson, tudo certo, irmão? Bom dia. Estamos encerrando a live quase. Estou fazendo as últimas informações. Um dia eu me peguei fazendo a seguinte pergunta. Se eu tivesse certeza que nada daria errado, o que eu faria? Se eu tivesse certeza que nada daria errado, o que eu faria? Eu pensei, cara, eu iria empreender. E as coisas deram errado. Que pena. Que pena. Mas depois deram certo. E é normal dar errado. O que não pode acontecer de forma nenhuma? Você desistir. Você não pode desistir. Só isso não pode dar errado. Se você não desistir, vai dar certo. Já deu. Se você pudesse enxergar o fim, que é você conquistando aquilo que você quer conquistar, eu tenho certeza que você não desistiria. Sabe o que é mais engraçado? Tu consegue enxergar o fim. Mas para enxergar o fim, você vai ter que parar de olhar para as tuas circunstâncias atuais. A tua fase não define quem você é, nem quem você vai ser. O que define quem você é a sua identidade. Você é quem você quer ser. Você é quem você se permite ser. É isso que você é. A verdade é que você escolhe a sua identidade. Você escolhe ela através das tuas referências, dos teus modelos, das tuas atitudes. Qual que é a identidade? Qual que é o comportamento de um empresário? E tu vai e se comporta como um empresário. Qual que é o comportamento de um gerente de contas? Qual que é o comportamento de um executivo XYZ? Você vai e se comporta como aquela pessoa, como aquela identidade.
O que você quer ser quando crescer? Quem nunca se fez essa pergunta? Então, como que supera o medo? Entendendo que o medo é normal, diminuindo os riscos da ruína do teu projeto e avançando de resultado em resultado. Valorize os pequenos resultados. 3 passos. 3 passos para superar o medo. 3 passos para superar o medo. Entenda que o medo é normal. Diminua os riscos da ruína e vá de resultado em resultado. Esses são os 3 passos para gerar resultados. São os 3 passos para superar o medo do algo novo. Entenda que o medo é normal. O teu cérebro que está dentro da tua cabeça, ele quer te proteger. Tá tudo certo. Você vai fracassar. Mas o sucesso é isso. O sucesso é de fracasso em fracasso até que você alcance o seu sucesso. O seu êxito. Sucesso é alcançar o que você quer. Você sabe o que você quer? Agora, o que não pode acontecer é você desistir. Não desista por nada. Não desista. Seja incansável na busca por aprender algo novo, na busca por se desenvolver, na busca por se conhecer. Seja incansável. Eu quero terminar lendo Coríntios 3:18, que fala sobre ir de glória em glória. Mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, quer dizer o quê? Que estava coberto. Cadê você? Cadê você? Estou aqui. Esse sou eu. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando fala de rosto descoberto e imagem, não tem como eu não lembrar da autoimagem, que é o que você pensa de si mesmo. Se você tiver uma autoimagem negativa, uma autoimagem destrutiva, se você achar que não consegue, você não vai conseguir. Você precisa reconfigurar isso, ressignificar. Não tem como conquistar resultados novos ou alcançar aquilo que você quer, o sucesso, o êxito, se você não acredita. Esquece, já perdeu. Agora, se você acredita em si mesmo, e isso é uma busca. Se você não tem essa autoconfiança tão afirmada, é uma busca. Vá de glória em glória, vá de resultado em resultado. Antes eu não tirava foto, agora eu tiro foto. Resultado. Agora eu gravo vídeo. Resultado. Agora eu gravo live. Resultado. Você é dono de negócio, você não faz live, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo oportunidades. Você é dono de negócio, não faz live, poderia estar contratando melhor. As pessoas poderiam se conectar com o teu produto, com o teu serviço, com a tua essência, com os teus valores, com o teu propósito, com a tua empresa e querer trabalhar contigo. Por não fazer live, tu está perdendo vendas. Tem tantas coisas que o medo te impede de ter. Quando que você vai largar esse medo? Esse medo parece um bebezinho que você fica cuidando dele e alimentando ele. Não, deixa ele aqui, tá tudo certo. O medo mora no passado. Teu passado te condena. Teu passado ele te puxa. Teu passado ele te segura. Não sai daqui. Fica aqui. Aí o futuro vem. Mas olha aquele futuro, ele é tão lindo. E aí o passado vem. Não, tu já fracassou antes. Fica aqui. Tu não dá conta. Não, aquele futuro é muito distante pra ti. Palestrante, que isso? Sai daí, maluco. Deixa de ser doido. Que doideira é essa de palestrante? Fica aqui. Você é faxineiro aqui no supermercado. Você é faxineiro aqui, fica aqui, maluco. Não, mas eu quero algo melhor. Eu quero crescer, cara. Eu quero evoluir. Eu quero prosperar na vida.
Não, que isso, que prosperar na vida, nada. O teu passado te condena. O teu medo mora no passado. Mas aquele futuro lá é tão brilhante. Olha o futuro que eu tenho pra ti. Aí vem um anjinho do céu, né? E fala assim, mas eu tenho um futuro tão lindo pra ti. Aí o medo, não, fica aqui, cara. Não, mas eu quero aquele futuro brilhante. E o medo fala, não, fica aqui. Fica aqui comigo. Tu já deu certo aqui, ter faxineiro, aqui tá tudo certo. Tu ganha aqui teus 1.300, aqui tá certo. Mas eu quero aquele futuro, eu quero ser palestrante, eu quero ser consultor de negócios. Eu quero fazer algo novo. Não faça algo novo, fica aqui, o passado te falando. Tu já deu errado antes, tu já fracassou antes. Olha só, empilhando resultados negativos no teu cérebro. O passado ele faz isso. O passado, ou o medo, ele fica empilhando fracassos. Ele fica te lembrando, te trazendo memórias de fracasso. É isso que o medo faz. O medo ele fica fazendo isso. Ele é um safado, medo. O medo é um safado. O medo ele fica te trazendo memórias ruins para que tu não avance. E aí vem aquele desejo ardente do teu coração, assim, mas eu quero fazer aquela coisa. E ele fala, fica aqui. E tu fica. E aí tu te deprime e fica ali. E aí tu fica, coitadinho de mim, eu não consigo. Cada vez que tu fala, coitadinho de mim, cara, eu já tive assim. Já foi muito depressivo. Eu lembro de quando eu não tinha um pingo de amor próprio. É surreal. E aí, como eu disse, para algumas pessoas, dar uma palestra, cara, seja lá o que você queira fazer, velho. Não interessa. Se você quer fazer e é um avanço, é resultado. E contra resultado, não há argumento. É resultado. Eu não sei mais o que eu te falo para superar o medo. Você vai superar o medo quando você tiver clareza de onde você quer chegar. Clareza de como vai ser lá. Como vai ser o resultado. Clareza de, tá, eu quero fazer aquilo lá. Então eu tô com medo. E se não der certo? E é real o medo. O medo ele tá ali para te dar um alerta. O problema é que quando esse alerta fica piscando tão forte na tua cabeça que te trava, te buga. E aí tu retrocede. Mas quando tu enxerga, cara, não, mas espera aí. Eu tô com medo por conta disso aqui. Mas não vai acontecer isso aqui. Quando tem luz, clareza, fica muito mais fácil superar o medo. Quando tu tem, por exemplo, você vai empreender, eu falei sobre isso, e você tem uma reserva de emergência, fica muito mais tranquilo empreender, fica muito mais tranquilo superar o medo. Fica muito mais tranquilo. Porque tu tem uma certa segurança, tu tem um backup. Essa live tá muito louca. Eu fiz com tópicos, daqui a pouco eu comecei a parar os tópicos. Será que tem alguém pra se conectar comigo aqui, por isso que eu tô desse jeito? Não faz sentido. Entraram pessoas, saíram pessoas, certo? Não entenderam nada do que tá rolando aqui. O que tá rolando aqui é o seguinte, cara. O que tu quer pra tua vida e o que tá te impedindo de conquistar? É só isso. O que tá rolando é isso.
É isso que tá rolando aqui. Se eu quisesse fazer isso aqui, o que aconteceria? Ah, tá. Tá. Compartilhar foto ou vídeo com seus espectadores. Olha que legal que dá pra fazer agora. Antigamente não dá pra fazer isso. Como perder o medo de fazer algo novo? Que legal isso aqui, cara. Que massa isso aqui, cara. O que você quer conquistar e por que você não conquistou ainda? O que tá te impedindo? Cara, eu adoraria fazer uma consultoria agora. Fazer um coaching ao vivo aqui. Eu faria um processo de coaching ao vivo aqui se entrasse alguém. Agora, disposta. Se tiver alguém, manda, Deus. Manda que eu vou atender essa pessoa. Já mandar pergunta já. Qualquer pergunta. Começa no como. Como perder o medo de fazer algo novo? Hoje é dia dos namorados. Dia dos namorados. Eu aumentaria a frequência aqui. Mas tem povo dormindo. Meu povo tá dormindo, meu filho, minha esposa. Não posso me alterar muito, tô sentado. Se eu tivesse de pé, a energia era outra. Como que tu perde o medo de fazer algo novo? Entenda que o medo é normal. Diminua os riscos da ruína. Vá de glória em glória. Vá de resultados em resultados. Transforme a sua autoimagem. Transforme a sua identidade. Aceite que você é ilimitado. Você pode o que você quiser. Você não aceita essa mensagem. A maioria das pessoas não aceitam essa mensagem. Quem aceitar vai conquistar o que quiser. Como superar o medo? Muitas pessoas, mas eu não tenho medo. Se tu não tem medo é porque tu não tem desafio. Simples. Todo mundo tem medo. Até para trocar de carro tu tem medo. Quer trocar de carro? Qual carro vou comprar? Vou comprar aquele. Mas será que ele não tem problema crônico? Tá com medo. Tá com medo de comprar e se ferrar. Aí tu vai estudar sobre o carro. Tu vai perguntar para as pessoas que têm o mesmo carro. Tu vai ver avaliações do carro. Tu vai ver vídeos do carro. O mesmo processo para comprar um carro é o mesmo processo para você fazer qualquer coisa. Tu vai fazer um test drive. Como que sai de faxineiro para palestrante? Como que sai de faxineiro para palestrante? Essa pode ser uma live, hein? Pode ser uma palestra. Mais real. Essa pode ser uma palestra boa. Eu vou perguntar lá pra galera se eles querem essa live. Fala galera, tudo certo? Deixo Pedroso na área. Eu quero saber o seguinte, eu tô aqui fazendo uma live. Como perder o medo de fazer algo novo? E eu quero te fazer uma pergunta. Em 2019 eu era faxineiro de supermercado. Hoje, 2024, amanhã eu vou fazer minha primeira palestra presencial. É uma coisa que eu tinha na minha visão de vida. Para algumas pessoas é algo simbólico, para algumas pessoas é algo que não tem muito valor. Mas para mim tem muito valor. E talvez para você tenha o desejo de ser palestrante. Eu quero saber o seguinte. Você gostaria que eu fizesse uma live falando sobre como deixar de ser faxineiro e se tornar um palestrante? Você gostaria? Você acharia que seria uma live legal? Você assistiria essa live? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Eu vou deixar uma enquete aqui, sim ou não. Gostaria ou não gostaria? Responde lá para eu saber. Se for mais sim, eu vou fazer a palestra. Vou fazer uma live falando sobre como deixar de ser um faxineiro para ser um palestrante. Ou como se tornar de faxineiro a palestrante. O que você acha? Seria massa ou não?
Como perder o medo de fazer lives? Alguém tem esse medo ou não? Como perder o medo de fazer live? Por que eu tô ao vivo até agora? Por que eu não saí daqui e fui tomar meu chimarrão? Por que eu não fechei essa live ainda? Será que tem alguém para entrar aqui? Alguém que precisa ouvir alguma coisa? Se você não perder o medo, você não vai conquistar os seus objetivos. Se você não perder o medo, você não vai ser aquela referência para o seu filho que você poderia ser. Se você não perder o medo, você não vai ser aquele cônjuge maravilhoso que o seu cônjuge espera ou gostaria de ter. Se você não perder o medo, você não vai galgar grandes degraus, você não vai conquistar grandes coisas, você não vai conquistar grandes êxitos, você não vai comer do melhor da terra, você não vai viver o melhor da terra, você não vai desfrutar o melhor da terra. O medo trava as pessoas de conquistarem seus sonhos. Você tem um cérebro que tem como missão de vida te manter vivo. Por isso ele te deixa com medo. Existem duas formas de encarar o medo, através da ignorância e através do conhecimento. Qual você quer? Escolha conhecimento. Sabendo que o medo é natural, ele é natural, ele é normal. Sabendo que ele é normal, eu tenho que entender como ele funciona. O medo não é real. O medo é só um sinal de alerta. Você precisa ter medo de passar no cruzamento? Precisa ter? Não precisa. Mas você chega no cruzamento e tem um semáforo. E o semáforo, bem na hora que você vai passar, tá amarelo. O que significa isso? Alerta. Presta atenção. O sinal vai fechar. E aí você ou presta muita atenção na hora de passar e passa, ou para. Porque é sinal vermelho. Sinal de alerta grave. Cara, para. Porque se tu não parar, pode dar muito ruim. Mas o sinal vai abrir de novo. Vai dar sinal verde. Quando é que dá sinal verde? Quando não tem mais interferência na sua rota. O que são as interferências da sua rota? São as convicções negativas que você tem. Eu não sou capaz. Quem sou eu? Quem sou eu para dar uma palestra? Quem sou eu para ser consultor de empresa? Quem sou eu para ser executivo naquela multinacional dos sonhos? Quem sou eu? Você é alguém que está vivendo na era digital, que tem livros infinitos para ler, que tem internet para pesquisar o que você quiser, que tem um celular super poderoso na mão. E você é alguém que é ilimitado. Só que você tem que aprender a usar isso. Nós temos que aprender. Nós temos que avançar. Nós temos que superar nossos medos. Mas você só vai superar os seus medos indo de glória em glória, de resultado em resultado. Curando os seus medos. Como é que cura o medo? Tendo resultado. Como é que eu curo o medo de dar uma consultoria para uma empresa? Dando a consultoria. Não dando a consultoria, mas fazendo um passo antes. Assessorando ela. Como é que eu curo o medo de fazer uma live? Fazendo um vídeo. Pequeno resultado. Mas eu tenho muita vergonha, não consigo tirar uma foto. Vergonha é insegurança. Você é insegura, você não se reconhece. Você olha para o espelho e está coberta. Por isso você não consegue tirar foto.
Porque você tá com o rosto coberto. Tá coberto de quê? De falso eu. Tá coberto de... Tá coberto de... Coberto de medo. E se as pessoas verem de fato quem eu sou? Eu não sou merecedor da adoração das pessoas. Isso é fato, não é merecedor de adoração mesmo. Mas será que é para tanto? O que tá escondido debaixo dessa máscara? Será que você acredita que só é bom quando tem coisas? Eu só sou bom, eu sou reconhecido pelo que eu tenho. Logo, se eu não tenho valor algum. A que você associa o seu valor? A que ou a quem você associa o seu valor? Você se reconhece, você se dá o valor merecido, você entende que você é uma pessoa única. Só tem uma identidade sua. Uma identidade. Não existe outra igual. Como perder o medo de fazer algo novo? 3 passos. Entenda que é normal. Diminua os riscos da coisa que você quer alcançar e vá de resultado em resultado. Micro resultados. Os micro resultados vão curar o teu medo. Quer dar uma palestra? Faça uma live. Quer fazer uma live? Grave um vídeo. Quer gravar um vídeo? Tira uma foto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora no meu canal do YouTube. Clique ali em inscrever-se. Ative o sininho para receber as notificações das próximas lives. Me siga no Instagram se ainda não me segue. @davidpedrosobr. Fiquem fluidos. Vamos avançar. Enfrente seus medos. Tenha coragem e você vai conquistar os seus objetivos. Eu sou David Pedroso. Fiquem fluidos. A live fica por aqui. É nóis. Valeu, falou e fui.